Fala, meu amigo reparador, seja bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando a respeito dela, da nossa biela, gente. Lembrando que a biela ela faz parte do nosso motor. Eu trouxe aqui para vocês também o motor de uma motocicleta com cortes, onde nós conseguimos ver o trabalho real de cada componente e mais as suas localizações. Mas antes disso, nós precisamos entender a importância desse componente para esse motor, beleza, gente? Ó, o motor de uma motocicleta ele é classificado como motor térmico, tá? Onde ele utiliza a energia térmica para realizar trabalho, ou seja, movimento. E esse movimento se dá justamente nessa transformação de energia em trabalho e movimento. E para tudo isso acontecer, nós precisamos de um mecanismo que envolve desde pistão, que como vocês podem ver aqui, ó, tá aqui embaixo o pistão. Embaixo do pistão nós temos a biela, o virabrequim, que é o eixo principal, que eu vou mostrar para vocês. E aí ela pega esse movimento e transforma em movimento de rotação. Pega um movimento linear, transforma em movimento de rotação. E quem faz isso, gente, é o nosso eixo do virabrequim. Não sei como é que você conhece aí, virabrequim, árvore de manivelas, beleza? Mas ele trabalha em conjunto com a nossa biela. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um virabrequim, olha só. O virabrequim é esse eixo principal. Quando nós falamos assim, a motocicleta está em 1500 RPM. A gente está falando da rotação desse cara aqui, ó, do eixo do virabrequim. 1500 vezes girando por minuto seria a rotação dele em marcha lenta, por exemplo. Junto a ele, nós temos a biela. A biela é essa peça aqui, ó. Perceba que ela fica móvel ao virabrequim, tá? Aqui, galera, ó, eu tenho ela fora, beleza? Então essa é a biela, ela tem duas extremidades, a superior e a inferior. A inferior é onde fica a gaiola com rolamento, para justamente ter esse movimento aqui, ó, de um movimento de uma forma suave, tá, gente? Agora, por que como é então que de fato a biela transforma esse movimento de subida e descida do pistão em um movimento de rotação? Vou ligar esse motor aqui para vocês verem como esse motor de fato ele trabalha aqui, ó. Olha lá. Perceba que é um movimento muito rápido de rotação, ó, de subida e descida. Então esse movimento linear, ele é transformado em movimento de rotação desse eixo aqui, ó, que é o eixo do virabrequim, ó, para ver que as engrenagens estão girando justamente porque tem essa transformação de rotação. Quem faz isso, galera, ó, é o virabrequim junto com a biela. Então a biela é responsável por transformar o movimento linear do pistão em um movimento de rotação. Olha só, galera, um detalhe importante, se vocês observarem aqui, ó, no eixo do virabrequim, nós temos aqui as cambotas. Coloca no comentário como é que você conhece, tem gente que chama de bolacha, isso varia de região para região, tá? Mas essa estrutura aqui, ela é a estrutura mais pesada, ó, perceba que essa parte mais pesada, que está no eixo do virabrequim, quando fica localizado para baixo, ó, dessa forma, a biela ela fica localizada no centro mais para cima, ó, no pino mais para cima, ó, beleza? Se eu virar isso aqui, ó, dessa forma aqui, ó, tirei, ó, o que acontece? Ela sempre vai voltar, isso pela própria gravidade. Então a gravidade faz com que o pistão fique todo o tempo para cima, porque o pistão é mais leve do que o peso das cambotas, das bolachas, não sei como é que você conhece aí. E toda vez que gera combustão, bum, dentro da câmara de combustão do motor, que é a queima do combustível com oxigênio, cria-se essa expansão de gases que empurra o pistão para baixo. E toda vez que ele empurra o pistão para baixo, ó, o que acontece? A biela vai lá, ó, fica dessa forma e depois o próprio eixo do virabrequim empurra o pistão para cima e assim vai criando então esse movimento de rotação. Então nós sabemos então ali o princípio de funcionamento da biela, mas para isso acontecer de forma perfeita, eficiente, tudo é muito calculado. E nós temos que levar em consideração então qual seria o ponto crítico da biela. Professor Jackson, o que de fato a biela sofre para realizar esse trabalho? Quais são os pontos críticos que pode gerar desgaste, que pode ser os defeitos mais comuns que pode acontecer numa biela? Então imagina só comigo, se eu tenho um pistão na parte superior dele aqui, ó, eu tenho o pistão, em cima dele acontece uma combustão que empurra essa biela para baixo, né? Então essa biela que ela tem que ter uma rigidez para suportar esse impacto no momento que ele desce e criar esse movimento de rotação. Para isso acontecer, nossas bielas magnetron, ela passa por dupla
forja, gente. Então o que acontece? Para ela criar esse formato aqui, ela passa por um processo de duas forjas. A primeira forja para quê? Para compactar. Professor Jackson, não sei o que é forja. Vou tentar explicar aqui de uma forma simples para vocês. Imagina só que o metal, ele é aquecido até ele chegar naquela coloração vermelha, que ele está quase inflamando, né? Então ele está muito quente e ele fica maleável. Então ele recebe impacto de uma prensa hidráulica muito forte, com bastante toneladas, para criar e moldar esse formato da biela. Esse primeiro impacto, essa primeira forja, é justamente para compactar essas moléculas, deixando o material, né, o material da biela muito mais rígido, justamente para impactos mecânicos. Então ela passa por duas vezes por esse processo, aumentando ainda mais a qualidade desse produto. Mas não é esse o grande problema da biela, do impacto da combustão. O principal problema, gente, se dá não só na biela, mas como todos os componentes que compõem o nosso motor, que são trabalho de peça mecânica com a outra em movimento. Então olha só, aqui ó, eu tenho esse movimento aqui ó, tá? Então eu tenho que ter uma boa lubrificação nas minhas gaiolas, porque senão eu vou ter um desgaste. Eu tenho aqui outra aqui ó, eu vou ter um desgaste na extremidade da biela. Então tem que ter uma boa lubrificação. Mas além da lubrificação, o material onde vai receber esse movimento mecânico, ele tem que passar por um outro processo. E esse processo é chamado de cimentação, onde eu vou aplicar o carbono na superfície desse material, deixando ele muito mais duro a desgaste. Então ele passa também, as bielas Magnetron, passa por esse trabalho de cimentação, tanto na extremidade, onde vai a gaiola do rolamento para o eixo do virabrequim, quanto principalmente aqui, ó, na extremidade onde ele recebe o pino do pistão, que também precisa ter movimento. Então onde tem movimento, ele recebe o trabalho de cimentação para aumentar a dureza dele com relação a desgaste, de lubrificação, impureza do óleo e também devido ao movimento mecânico, calor que é produzido pelo motor e também pela dupla forja que deixa esse material muito excelente. Então galera, na dúvida, utilize peças de qualidade, utilize Magnetron e lembre-se, só Magnetron é Magnetron.